A água pode ser calma, a fonte da vida, a base da civilização, mas também pode ser uma força de pura destruição. Controlar este poder tem sido um dos maiores desafios de engenharia da humanidade. Nesta análise, vamos mergulhar fundo e desvendar a ciência por trás de como conseguimos domar os rios. Pois é, este é o grande dilema. Por um lado, a água é a nossa maior aliada. Por outro lado, é uma força da natureza capaz de destruir tudo o que encontra pela frente. E é precisamente esta dualidade que cria uma necessidade fundamental, a de conseguir gerir e controlar o seu escoamento. O que nos leva à pergunta central: como é que a engenharia responde a este desafio? A resposta não passa por lutar contra a água, mas sim por compreender a fundo a sua física, para que possamos coexistir com ela em segurança. Ok, vamos a isso. Para controlar a água, primeiro é preciso perceber o seu comportamento, a sua personalidade, por assim dizer. É impossível pensar numa solução sem antes fazer o diagnóstico certo. E, no fundo, todo esse diagnóstico resume-se a duas perguntas fundamentais. São estas perguntas que nos ajudam a classificar o escoamento e a prever o seu comportamento e que servem de base para qualquer projeto de engenharia hidráulica. A primeira pergunta tem a ver com ordem. O fluxo da água é suave e previsível, quase como o mel a escorrer. A isso chamamos escoamento laminar. Ou, pelo contrário, é caótico, cheio de redemoinhos e vórtices. O escoamento turbulento? Para medir isto, os engenheiros usam uma coisa chamada número de Reynolds. E o mais interessante é que, na prática, quase todos os rios e canais que vemos por aí têm um escoamento turbulento. A segunda pergunta é sobre o poder do escoamento. É lento e profundo ou é rápido e superficial? Para responder a isto, usamos o número de Froude. O que é genial neste conceito é a sua simplicidade. Basicamente, compara a velocidade da corrente com a velocidade de uma onda. É uma medida de uma elegância incrível da energia que a água transporta. E este número de Froude dá-nos 3 personalidades de escoamento. Se for menor que 1, temos um escoamento subcrítico, lento, tipo um rio preguiçoso, onde as ondas de uma pedra atirada à água viajam em todas as direções. Se for maior que 1, é supercrítico, rápido, raso, como a água que desce a alta velocidade por um descarregador de barragem, onde as ondas são simplesmente arrastadas pela corrente. E quando é exatamente 1, aí é que está o ponto crítico, um estado de equilíbrio delicado que é absolutamente fundamental para os engenheiros controlarem. Então, depois de percebermos a personalidade do escoamento, como é que usamos esse conhecimento? Bem, passamos do diagnóstico ao projeto. É hora de construir o canal. E esta citação resume tudo de forma brilhante. No fim de contas, a engenharia hidráulica é, na sua essência, um problema de geometria. Trata-se de encontrar a forma perfeita, as dimensões certas, para guiar a água de forma segura e eficiente. E para resolver este quebra-cabeças geométrico, os engenheiros têm uma ferramenta principal, uma verdadeira obra-prima que resistiu ao teste do tempo: a equação de Manning. Foi desenvolvida no final do século XIX e ainda hoje é a base para o projeto de canais em todo o mundo. A equação até pode parecer intimidante, mas na verdade baseia-se em 3 ideias bem simples. Primeiro, a rugosidade do material. Um canal de betão liso comporta-se de maneira muito diferente de um leito de rio cheio de rochas. Segundo, a forma do canal, que os engenheiros medem com algo chamado raio hidráulico, que é basicamente uma forma de medir a eficiência da forma. E terceiro, a inclinação, o quão íngreme é o percurso. Juntos, estes 3 fatores dizem-nos exatamente quanta água um canal consegue transportar. Portanto, o ponto crucial é este. O objetivo é a máxima eficiência. Os engenheiros usam a matemática para encontrar a forma que minimiza o chamado perímetro molhado. Menos perímetro significa menos atrito com as paredes e o fundo do canal. Isto traduz-se num escoamento mais eficiente e, claro, em menos material para construir, o que poupa muito dinheiro. Mas, e quando a água é rápida demais? Quando temos aquele escoamento supercrítico, cheio de energia destrutiva? Aí, controlar a forma já não chega. É preciso controlar a energia. Este é o próximo grande desafio da engenharia. Se um fluxo de água rápido e raso atinge uma estrutura ou um leito de rio que não está protegido, a erosão pode ser simplesmente catastrófica. É preciso encontrar uma maneira de travar a água em segurança. E a solução vem da própria natureza. Chama-se ressalto hidráulico. É um fenómeno, olhem, é mesmo dramático de se ver. A água passa de um estado de alta velocidade para um de baixa velocidade quase instantaneamente. E toda aquela energia cinética extra tem de ir para algum lado. Por isso, é libertada numa explosão de turbulência. Este gráfico aqui mostra na perfeição o que acontece.
A energia de escoamento que entra no ressalto é altíssima. Quando sai, uma grande parte dessa energia desapareceu, foi dissipada. É o sistema de travagem de emergência mais eficaz que a natureza tem para a água. E o que é fascinante é que este evento, que parece completamente caótico, é totalmente previsível. Com base no número de frodo do escoamento que entra, os engenheiros sabem exatamente que tipo de ressalto vai acontecer. Eles andam à procura do ressalto estável, que é o ponto ideal, aquele que dissipa a energia de forma eficaz, sem ser tão violento que acabe por causar estragos. É por isso que os engenheiros não ficam à espera que os ressaltos aconteçam por acaso. Eles projetam estruturas, como estas bacias de dissipação que vemos no pé das barragens, com o propósito explícito de forçar a ocorrência de um ressalto hidráulico num sítio muito específico, onde toda essa energia possa ser libertada em segurança. E com isto chegamos à parte final. E a ideia principal é que esta ciência não está só nos livros ou nas grandes barragens. Está à nossa volta, a funcionar silenciosamente todos os dias. Parem para pensar. Desde as valetas na beira da estrada que escoam a água da chuva, aos canais que irrigam os nossos campos, até aos enormes descarregadores de uma barragem. Tudo isto são canais abertos, projetados com base nestes mesmos princípios do número de Frode, da equação de Manning e do ressalto hidráulico, para gerir a água de forma segura. E a eficácia disto tudo é impressionante. Um único ressalto hidráulico bem projetado pode eliminar até 70% da energia erosiva de um escoamento. É uma ferramenta de engenharia incrivelmente poderosa que foi aproveitada diretamente de um fenómeno natural. No fundo, o que existe é uma infraestrutura quase invisível que nos rodeia. Uma rede de canais, tubos e descarregadores, todos meticulosamente projetados com esta ciência para nos proteger e para sustentar a nossa sociedade. É o tipo de engenharia pela qual só damos quando falha. E isto deixa-nos a pensar numa última questão. Num mundo com eventos climáticos cada vez mais extremos e cheias mais frequentes, será que os projetos do passado vão ser suficientes? Compreender estes princípios fundamentais do escoamento nunca foi tão crítico. A questão já não é se vamos ter de redesenhar o nosso mundo para viver com a água, mas sim como o vamos fazer.